Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Tem proposta pelos name rights da Arena e novidades sobre SAF no Corinthians. Comenta aqui por quanto você negociaria a SAF do Timão. E olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. O Corinthians vai no sul do país para tentar a recuperação. E nesta terça-feira o Corinthians encerrou os preparativos para pegar o Inter, quarta, Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que vem de 2 derrotas seguidas para o Sport e para o Flamengo e precisa muito vencer o Internacional para se afastar desta incômoda situação. Terá um desfalque importante para o jogo no sul do país, o Yuri Alberto, ex-jogador do Internacional, que recebeu contra a equipe do Flamengo o 3º cartão amarelo e vai perder a chance de enfrentar o seu ex-clube. Para a vaga do Yuri Alberto, 4 jogadores teoricamente disputam a vaga: Thales Magno, Romero, Vitinho e também Kaique. Destes 4 jogadores, o Thales Magno e o jogador Vitinho são aqueles que mais têm entrado nos jogos do Corinthians. O Romero e o Kaique praticamente não têm jogado. Outra informação em relação ao Corinthians é em relação ao Memphis Depay. O jogador, que estava com um edema na coxa, iniciou nesta terça-feira a fase de transição. Portanto, é bem provável que o Memphis Depay, a partir da quinta-feira, quando o elenco do Corinthians voltar de Porto Alegre, passe a treinar normalmente e, muito provavelmente, ele deve ser relacionado para o jogo contra o Mirassol no próximo final de semana. Lembrando, que o Corinthians tem a chance, de melhorar o seu rendimento como visitante neste Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Timão tem um aproveitamento fora de Itaquera de apenas 33,3%. A gente acompanha agora o que disse o João Pedro Choca, zagueiro do Timão, em relação ao jogo desta quarta-feira contra o Internacional. Mais um jogo fora de casa, o Inter sabemos que é uma equipe qualificada, mas independente, vamos lá em busca dos 3 pontos, que é muito importante para a gente na tabela. A garra e a raça nunca falta, mas acho que é o entendimento do jogo. Esses jogos fora de casa é importante e, se Deus quiser, vamos conseguir ter o discernimento e sair com a vitória. Lá no Gigante do Beira-Rio, Gostou, Dom? Gigante do Beira-Rio, Nossa segunda casa. Boa, gostei da pronúncia. Às 19h30, sem o Yuri Alberto, que está suspenso, e ainda assim sem o Memphis Depay, que também ainda não está pronto. Então, é outra surra. Aí tem as alternativas. E sem o André Ramos também, que sofreu um estiramento na coxa. O zagueiro. André Ramalho. André Ramalho. O André Ramos. Ramos, que eu tô doida. Quem é o Ramos? Não sei. Então, amiguinho, tá se desenhando uma coisa ruim aí. Tá nada, meu filho. Ao lado do Guinegão, devem atuar ou Vitinho, Romero, Thales Magno ou Kaique. Meu Deus, se ele entrar com o Thales Magno, eu parei. Tem que ser o Vitinho, cara, porque o Dorival, eu acho que nessa última partida que o Corinthians acabou perdendo pro Flamengo, pra mim ele cometeu uma burrice sem tamanho. É inadmissível ele colocar o Thales Magno em campo antes do Vitinho. É inadmissível, é de uma burrice ímpar isso daí. Se o Vitinho tivesse pisado numa mina terrestre antes do jogo e ele tá no banco, ele tem que entrar no jogo antes do Thales Magno. Você não é que nem o seu irmão, que defende o Dorival, que adora o Dorival. Meu irmão é um idiota, é isso que ele é. Como você fala assim do seu irmão? Que isso? É verdade. Meu irmão é um idiota. Agora, com relação ao Corinthians, eu tenho uma boa expectativa porque o Inter tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro. É um time que tá bem aquém do que pode jogar também, a não ser o Alan Patrick, que eu acho que é um cara que cairia muito bem nesse meio campo do Corinthians, Lelê. Mas o Inter é aquele time também que chove e não molha. Empatou com o Juventude, acho que a última partida. 1-1, a estreia do Ramon Dias, que vamos reencontrar a família Dias, lá no Internacional. Que ama o Corinthians. Essa é a hora, Ramon, de você e o Emiliano provarem que vocês gostam do Corinthians. Faça uma merda gigantesca igual o Roger vinha fazendo. Sabe? Ajuda nós aí. Vamos ganhar 3 pontos lá em Porto Alegre, Bento. E agora vai ter, no dia 28 de outubro, vai ser lançado o projeto aí sobre a Safiel. Sim. A Safiel, que é a proposta de transformação do clube, com participação dos torcedores como acionistas, e manifestou também o interesse de estar junto nisso aí, Várias outras pessoas que vão estar lá. Eu vi aqui um nome, tem uma galera aqui, viu? É o Carlos Teixeira, eu não sei quem é,
Maurício Chamati, Eduardo Salucci e o... Esses aí são os fundadores da Safiel. O Carlos Teixeira é o além CEO. da conselheira Miriam Atier. São eles que estão à frente desse projeto. Aí, Nós estamos para trazer uma pessoa envolvida no projeto aqui. Não sei se nessa sexta-feira já. Então, deve ser um Boa. desses aqui, né? O CEO Aí, é o tá Carlos vendo? Teixeira. Uhum. E eles já entraram em contato, né, para vir aqui para explicar certinho o projeto para os torcedores também. Acho legal, acho importante, né, mano? Eu acho legal a ideia da Safiel, Lelê. O que eu não acho legal é, por exemplo, a mudança do estatuto que deveria ocorrer e aí possivelmente não vão deixar. Porque você transformar o Corinthians em SAF, e a ideia do Safiel é torcedores comprarem cotas, aí de maneira resumida, para eles terem também aí autonomia dentro do clube e realmente a SAF vigorar dentro do Corinthians e começar a tirar poder desses caras que estão lá já há muito tempo. Mas eu acho que para que isso ocorra, tem que ter uma mudança drástica no estatuto que eu duvido que esses caras aprovem. Isso aí é praticamente você falar para esses conselheiros que acham que são donos do clube, olha, vocês vão deixar de ter as boiadas que vocês têm aqui dentro. Por exemplo, vocês devem ter visto aí recentemente, não sei se o Bento vai trazer a informação também. Não, pode falar aí. Tem um desfalque no material esportivo do Corinthians, Lelê, que foi desviado de dentro do CT. E inclusive o responsável pelo estoque disso daí é o Armando Mendonça, que é um dos vice-presidentes do Corinthians. Isso foi na época do Augusto ainda, Na né? época do Augusto e parece que ainda continua. Lembro que a gente falou aqui. Só para completar a informação. O Corinthians, ele tem uma cota anual para receber material. O que é? Material de jogo, né? Sim, Porque camisa de jogador, bola. torcedor, só para o torcedor ter um entendimento, como que funciona em qualquer clube? Cada uniforme de jogo, tudo que os dirigentes, preparadores, agasalho, tudo, não é dado, é vendido. Aquilo entra por um determinado valor, Sim. né? Então vamos lá, fechamos um negócio de 20 milhões, ó. Então vamos lá, 16 milhões em dinheiro e 4 milhões em produtos. Bom, não tô dizendo que é esse o valor da Nike, tá? Mas No caso, a cota anual do Timão para receber em produtos é de 4 milhões. Em setembro, os 4 milhões de produtos já acabaram. Pois é. Ô, louco. Ô, louco, e aí? E de maneira até interessante, Como faz, Domênico mano? Gato, as câmeras que deveriam estar focalizando o almoxerifado, onde estava guardado esses produtos, coincidentemente não estavam funcionando. Elas estavam ligadas, mas não tem a imagem registrando ali quem pegou cara, e para onde que foi isso? esses produtos. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época do Augusto ainda, a gente falou sobre esse assunto aqui, porque teve uma denúncia, até do Kaká Catalão, que esses materiais da Nike estavam nas mãos de cambista vendendo. Assim, essa galera que vende internet, sabe, e tal. Só que existe um código dessas camisas, desses materiais que vêm direto da Nike pro clube, pra você conseguir identificar que é o material do clube e não de loja. Então, uma pessoa comprou desses caras que estavam vendendo na internet aí, justamente pra poder provar que era material do clube sendo vendido. Ai. Mas desde o meio do ano já tem um inquérito aberto na Polícia Civil. Inclusive, de acordo com a matéria do UOL, o Corinthians já recebeu quase 5 milhões da fornecedora de material esportivo sem cadastrar notas fiscais em maio. Ou seja, você tem que ter nota fiscal. Sim. Então, Sombra, Tá aí tudo errado, o hein? responsável pela administração do estoque é o Armando Mendonça, que é um vice-presidente do Corinthians. Eu acho que cabe a ele também aí dar o parecer dele a respeito dessa situação. Porque ele é o responsável. Ele pode não ter sido o autor, talvez, aí desse desvio, mas ele, como responsável, ele tem a obrigação de se posicionar. Não dá pra você varrer isso pra baixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Ele é o responsável pelo estoque do clube. O estoque de materiais esportivos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos com relação a isso. Ô, Sombra, eu tô achando, rapaz, que o Corinthians vai inovar. Vai inovar nesse sentido Como aí, assim? porque ele vai fazer... Você lembra quando a gente jogava bola na rua? Que jogava, você é com camisa e você sem camisa? O Corinthians vai ser sem camisa. Joga sem camisa, tá tudo certo, porque não vai ter camisa. Ele vai inovar. Não, vai mas ser a legal. camisa ela aparece de novo, Domênico Gato. Mas, por exemplo, o clube pagando, entendeu? Esse é o grande X da questão. Porque recentemente, Sombra, agora a gente tá falando do material que sumiu. Mas recentemente a gente tem ingressos não contabilizados em venda de jogos do Corinthians. A gente tá falando de cerca de 8 mil ingressos por jogo que não eram contabilizados.
Isso aí é cara ganhando, Com Domênico login Gato. de diretoria. Nossa, Então, meu. Domênico Gato, quando a gente fala Eu a respeito... brinquei, mano, mas é sacanagem. Não, mas, ô cara. Domênico, quando eu falo a respeito Eu de brinquei. SAF, quando eu falo a respeito de SAF, esse monte de picareta que tá mamando na teta do clube, você acha que esses caras vão votar pela aprovação de SAF, que esses caras vão perder poderes? Porque, Domênico Gato, um cara quando ele quer prejudicar o clube, ele não precisa ter um rótulo, uma nomenclatura dentro de um estatuto. Ele não precisa estar nomeado estatutariamente em algum cargo para ele fazer alguma tramóia. Ele pode servir de laranja e usufruir desses malefícios que esses caras praticam contra o clube também. E hoje, Domênico Gato também foi consagrado como um novo secretário-geral o Antônio Rachid Júnior, que é um cara que é um velho conhecido dentro da política do Corinthians. Inclusive, ele ficou mais famoso, vamos colocar assim o termo, acho que, se não me engano, foi em 2017, quando o Paulo Garcia era candidato. E ele foi o interlocutor, Domênico Gato, pra você ter uma ideia, para entrar em contato com associados que estavam com os títulos bloqueados e sem direito a voto, porque eles eram inadimplentes, ele negociando o pagamento aí dessa inadimplência desses associados para votar no candidato que ele estava apoiando. Eita. Ele entrando em contato com o cara, quem tiver inadimplente, quiser aí realmente quitar os débitos com o clube, me procura aqui, me procura. E eu confesso, porque depois legitimou o áudio. E na oportunidade, esse áudio acabou sendo vazado. E ele, quando foi pressionado ou confrontado pela justiça, enfim, ele disse que o áudio era dele mesmo. E que não existia nenhuma irregularidade até então, porque isso era permitido pelo clube, mas é aquele negócio, não é ilegal, mas é imoral. É uma vergonha. Não, só pra vocês terem noção, esse cara já é antigo. Mais informação do Corinthians com você, Luiz Fabiani. Bora lá, craque Neto. Saí do estúdio agora há pouco porque recebi uma ligação importante lá do Corinthians e perguntei a respeito de algumas situações. O Corinthians se reuniu com o Matias Rojas na última sexta-feira. Não exatamente com o atleta, mas com a equipe do Matias Rojas e com familiares do Rojas para discutir o pagamento dos 41 milhões de reais, os quais o Corinthians foi condenado na FIFA a pagar por atrasos no pagamento ao meia paraguaio entre 2023 e 2024. Por enquanto, o Rojas se mostra irredutível quanto ao montante total. De fato, o Corinthians tem que pagar os 41 milhões e que tem incidência de juros. O que ele está flexível, e isso é positivo para o Corinthians, é que ele topa parcelar esse valor, então o Corinthians deve chegar a um acordo nesse sentido com o Rojas. Vale destacar também a situação do Félix Torres, o Corinthians já condenado a pagar o Santos Laguna do México em 40 milhões de reais por atrasos em parcelas do zagueiro equatoriano. O Corinthians fez uma proposta durante a janela para pagamento à vista de 70% da quantia e parcelamento em 5 vezes dos outros 30%. Isso foi recusado. O Corinthians congelou as conversas por enquanto porque não vê urgência para derrubar o transfer ban, porque a janela de transferências está fechada. Então isso deve ficar mais pro resto do ano. No caso do Rojas é razoavelmente mais tranquilo porque o Corinthians ainda está dentro do prazo de pagamento. Sobre naming rights, craque, que a gente tem discutido bastante aqui. O Corinthians espera receber 70 milhões anuais para um contrato de 12 anos de pagamento da Neoquímica Arena, pelos direitos de nomear a Neoquímica Arena. Hoje esse contrato está com a Iperafarma, que paga cerca de 17 milhões de reais por ano ao Corinthians. O Timão recebeu algumas sondagens, uma proposta oficial, e essa proposta oficial muito abaixo desses 70 milhões de reais. A crença do clube é que em outubro as propostas devem ser melhores, porque é quando baixa a multa do patrocinador master do Corinthians. Então quem quiser levar o naming rights também vai ter condições de levar o espaço principal do uniforme alvinegro. Então o Corinthians crê que em outubro devemos ter avanços nessas negociações. Vamos lá, o jogo quarta-feira, o Memphis joga ou não? De quarta-feira, não. O Corinthians soltou a lista de relacionados. A única atualização sobre o Memphis é que hoje ele iniciou o período de transição. Então começa a pegar na bola. Lógico, vai treinar hoje, vai treinar amanhã, para ficar concentrado sexta para jogar sábado. Exato. Como nós temos em primeira mão aqui nos donos da bola. O Corinthians já está saindo do CT Dr. Joaquim Grava rumo ao aeroporto de Guarulhos. Dorme em Porto Alegre e amanhã se reencontra. Garro não joga. Não, Garro também tá fora. Carrilho não joga. Ramalho tá fora. Qual o provável time? Corinthians, que deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho do lado direito, aí um trio de zaga com Gustavo Henrique, Ramalho e Ranielli, do lado esquerdo o Matheus Bidu, meio campo com Martinez, Maicon e Breno Bidon, mais à frente Vitinho e Guinegão, esse é o provável Corinthians. Tá certo, esse aí é a parada em relação ao Corinthians. Presidente, né, dos Gaviões, eu não sei para quem ele deu a entrevista, não vou colocar aqui também, mas ele andou falando, né, que andou repensando sobre SAF, que às vezes ele pensa em SAF também no Corinthians,
mas ele fala um pouco sobre isso. Cara, eu acho que o Alê, ele talvez esteja se rendendo e falando que pensa em SAF agora, que os Gaviões podem pensar em SAF, porque ele tá cansado igual todo mundo, né? Tá cansado igual todo mundo. Eu acho que o Corinthians, eu penso o seguinte, né? Se for para ter SAF no Corinthians, que seja coisa de bilhões e que o clube caia na mão, assim, de pessoas competentes. Se for corintiano, melhor, né? Dizem que, por exemplo, o grupo Safra, né? Meu amigo Borges sempre fala isso lá, sabe até o nome lá dos integrantes lá da família, né? Do grupo Safra. Pô, velho, os caras têm muita grana, eles poderiam comprar o Corinthians, né? Se fosse corintiano e com muita grana, né? Porque tem muito corintiano com grana. Eu até fico pensando, pô, preciso... Né, eu que rejeito 30, 40 mil por mês aqui de patrocínio de bet, às vezes eu fico pensando, eu preciso encontrar um corintiano rico aí que tem empresas para investir no canal também. Pô, se eu penso isso, eu acho que pro Corinthians tinha que pensar mais ainda, tinha que alguém fazer uma pesquisa dos corintianos ricos que existem, né, pelo Brasil e pelo mundo, e quem sabe vender aí 40% do Corinthians por bilhões. Eu acho que a conversa tem que ser essa. Eu não consigo pensar em um valor no Corinthians, né? Entendeu? Eu não gosto de dar valor, né, para nada que eu viva, né, intensamente. Vou colocar o valor. Hoje até citei, né? Eu já sou chamado muitas vezes para pregar em igreja, assim. Eu não cobro, não tenho coragem, entendeu, de fazer isso. Então, assim, negócio de dar valor ao Corinthians, nunca me perguntem isso. Eu nunca vou conseguir, desculpa, tá? Chegar e falar para vocês, o Corinthians eu venderia por tanto. Só para não ficar em cima do muro, e como eu sou jornalista, eu penso o seguinte: nós temos que falar de nada de mi, né? Falar de bilhões, entendeu? Mas não os bilhões do Augusto, né? Não o show do bilhão. Os bilhões de verdade, entendeu? Então, assim, eu não sei, né? Eu não sei por quanto você venderia o Corinthians, eu não consigo pôr esse número, mas falando de bilhões, se o Corinthians hoje deve 2,5 bilhões, se vende, por exemplo, por 5 bilhões, 40, igual eu falei 5 bilhões, eu não consigo dar valor, né? Eu falei porque o Biel escreveu aqui. Se vende por 5 bilhões, já paga a dívida toda, tanto do estádio como do clube, e ainda sobra uma graninha, 40%, 5 bilhões para as dívidas e investe o resto. 10 bilhões para começar a conversa, Samirzão, o Felipe Games. Uma coisa é certa, né? Nunca vender 100%, eu acho que é o correto. E aí, Fiel? Quero saber de vocês. Você é a favor da SAF no Corinthians? Sim ou não? Já deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Na minha opinião, essa é a solução mais provável que tem para reestruturar o Corinthians. Porque entra presidente, sai presidente e a dívida só aumenta cada vez mais. Então eu acho que sim, a SAF foi uma solução, mas tem que se vender para uma empresa bem estruturada, porque o Corinthians é muito grande. Igual o Sami falou, não tá nem para imaginar um valor para o Corinthians. E o Sami Carvalho aí também falou que a Gaviões da Fiel está se rendendo e está mudando de ideia a favor do SAF no Corinthians. Então eu acho que não vai ter outra solução a não ser a SAF. E hoje o Corinthians encara o Internacional nesta quarta pelo Brasileirão. O time vai desfalcado, sem o Roberto, que está suspenso, sem Memphis, que ainda se recupera, e fora eles ainda tem André Ramalho, Garro, Charles e Carrilho, também ficaram de fora. A provável escalação tem Hugo Souza, Mateuzinho, João, Pedro, Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bitu, Ranielli, Maicon, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão e Vitinho. Você está confiante na vitória do Corinthians? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários também e já fortalece com a curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço.